Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Ensinai-nos, Senhor, a rezar. Ensinai-nos, Senhor, a rezar. Ensinai-nos, Senhor, a rezar. Ensinai-nos, Senhor, a rezar. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 3 de novembro, nós continuamos nossas reflexões à luz das catequeses do Papa Francisco sobre a oração do Senhor, o Pai Nosso. Hoje o tema é esse, Pai Nosso. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai e Nosso, não Pai meu. A oração do Pai Nosso é uma oração comunitária, é uma oração de família, é uma oração de irmãos. Dirigimos-nos ao Pai Nosso, pedindo por todos nós, que nós possamos então nos aprofundar cada vez mais na riqueza dessa oração, para rezá-la cada vez mais com autenticidade, que brote de nosso coração, que brote de nossa fé esta prece. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de Mateus coloca o texto do Pai Nosso num ponto estratégico, no centro do Sermão da Montanha. Entretanto, observemos o cenário. Jesus sobe a colina junto do lago. Senta-se, em seu redor em círculo estão seus discípulos mais íntimos, e depois uma grande multidão de rostos anônimos. É esta assembleia heterogênea a primeira que recebe a recomendação do Pai Nosso. A colocação, como foi dito, é muito significativa, pois neste longo ensinamento que está sob o nome de Sermão da Montanha, Jesus condensa os aspectos fundamentais da sua mensagem. O começo é como um arco decorado para a festa, as bem-aventuranças. Jesus coroa de felicidade uma série de categorias de pessoas que no seu tempo, mas também no nosso, não eram muito consideradas. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os misericordiosos, as pessoas humildes de coração. Esta é a revolução do Evangelho. Onde há o Evangelho, há revolução. O Evangelho não nos deixa impassíveis, estimula-nos, é revolucionário. Ao contrário, todas as pessoas capazes de amor, os artífices de paz,
que até então tinham acabado nas margens da história, são os construtores do reino de Deus. É como se Jesus dissesse: ide em frente, vós que levais no coração o mistério de um Deus que revelou a sua onipotência no amor e no perdão. Desta porta de entrada, que inverte os valores da história, sobressai a novidade do Evangelho. A lei não deve ser abolida, mas precisa de uma nova interpretação, que a reconduza ao seu sentido originário. Se uma pessoa tem um coração bondoso, predisposto para o amor, então compreende que cada palavra de Deus deve ser encarnada até as suas últimas consequências. O amor não tem confins. Pode-se amar o próprio cônjuge, seu esposo, sua esposa, o próprio amigo, a amiga e até o próprio inimigo, com uma perspectiva totalmente nova. Jesus diz: eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está no céu, pois ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e pecadores. Eis o grande segredo que está na base de todo o sermão da montanha. Sede filhos do vosso Pai que está nos céus. Aparentemente, esses capítulos do Evangelho de Mateus parecem ser um sermão moral, parecem evocar uma ética tão exigente, impossível de praticar. Mas, ao contrário, descobrimos que são, sobretudo, um discurso teológico. O cristão não é alguém que se compromete a ser mais bondoso que os outros. Sabe que é pecador como todos. O cristão é simplesmente um homem que para diante da nova sarça ardente, da revelação de um Deus que não inclui o enigma de um nome impronunciável, mas que pede aos seus filhos que o invoquem com o nome de Pai, que se deixem renovar pelo seu poder e que reflitam o raio da sua bondade para este mundo tão sedento de bem, à espera de boas novas. Eis, portanto, como Jesus introduz o ensinamento da oração do Pai Nosso. Falo afastando-se de dois grupos de seu tempo. Antes de tudo, os hipócritas. Não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Há pessoas capazes de tecer orações ateias, sem Deus, e fazem-no para serem admirados pelos homens. E quantas vezes nós vemos o escândalo daquelas pessoas que vão à igreja e ficam lá o dia inteiro, ou vão todos os dias, e depois vivem odiando os demais ou falando mal das pessoas. Isso é um escândalo. É melhor não ir à igreja, diz o Papa Francisco, viver assim como se fosse ateu. Mas se vai à igreja, vive como filho, vive como irmão e dá um verdadeiro testemunho, não um contra-testemunho. Ao contrário, a oração não tem outro testemunho crível a não ser a própria consciência, na qual se entrelaça um contínuo diálogo muito intenso com o Pai. Tu, porém, quando orares, entra no quarto mais secreto e fecha a porta, reza em segredo a teu Pai. Depois, Jesus distancia-se da oração dos pagãos, que usam de vãs repetições, porque pensam que, com muito falarem, serão atendidos. Talvez aqui Jesus faça alusão àquela oração benevolente que era a premissa necessária de tantas preces antigas. A divindade devia ser, de qualquer forma, acalmada com uma longa série de louvores, até de orações. Pensemos naquele cenário do Monte Carmelo, quando o profeta Elias desafiou os sacerdotes de Baal. Eles gritavam, dançavam, pediam muitas coisas para que o seu Deus os ouvisse. E Elias, ao contrário, estava em silêncio e o Senhor revelou-se a Elias. Os pagãos pensam que falando se reza. E também eu penso em tantos cristãos que creem que rezar é falar a Deus como um papagaio.
Não, rezar faz-se com o coração, de dentro. Ao contrário de Jesus, quando rezas, dirige-te a Deus como um filho ao seu Pai, o qual sabe do que precisas, ainda antes que lhe peças. Podia ser também uma prece silenciosa, o Pai Nosso. No fundo, é suficiente pôr-se sob o olhar de Deus, recordar-se do seu amor de Pai, e isto é suficiente para sermos ouvidos. É bom pensar que o nosso Deus não precisa de sacrifícios para conquistar o seu favor. Não tem necessidade de nada. O nosso Deus, na oração, pede unicamente que mantenhamos abertos um canal de comunicação com Ele para nos descobrirmos sempre seus filhos muito amados. E Ele nos ama tanto. Por isso, a nossa oração começa com Pai Nosso, nosso Pai. Senhor, ensina-me a rezar. Continuemos então fazendo esta súplica ao Senhor. Cada dia dessa semana, nos aprofundando nessa busca da oração. Senhor, ensina-me a rezar. Pai nosso, Pai de todos nós. Todas as vezes que rezamos essa oração, nos conectamos com os irmãos e as irmãs de outras igrejas que também rezam a oração ensinada pelo próprio Jesus. A oração é que nos anima, que nos motiva, que dá esperança para a gente continuar a caminhada. É um alimento. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, todas as vezes que rezar essa oração, devemos trazer presente o Pai Nosso, que é de todos nós, de todas nós, de todes. Lembrar também do pão e do perdão. São 3 P's, muito forte. E a gente precisa abraçar os nossos irmãos e as nossas irmãs, olhar nos olhos um dos outros, uma das outras, e dizer, somos irmãos. E a oração é que nos conecta, que nos motiva a viver uma sociedade justa, solidária e fraterna. Santificado seja o nome de Deus Pai, que na história sabe estar sempre presente, ao fazer de homens simples seus profetas, que libertam das misérias esta gente. Os sinais que nos enviam céus e terra, nos transformam em instrumentos da verdade, pelo anúncio que alcança o mundo inteiro, no compromisso de viver fraternidade. Ó Pai Nosso, como teus filhos estamos aqui. Ó Pai Nosso, em Jesus Cristo queremos te seguir. Chegamos assim ao final da nossa reflexão deste dia. Perseveremos naquela prece, Senhor, ensina-me a rezar, que com certeza Deus ouve a nossa prece e nos ensina a rezar na humildade, reconhecendo-nos irmãos, filhos de um mesmo Pai, o Pai Nosso. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.